Notícias internacionais. Ativista dos direitos dos animais invade desfile Paris. Associação denuncia uso de casacos com pele de jacaré e protesta na Semana de Moda de Paris. Refugiados armênios relatam fuga de Nagorno-Karabakh após invasão do Azerbaijão. Local, alvo de invasão da ditadura do Azerbaijão, já viu cerca de 100 mil armênios fugirem para os países vizinhos. Desabamento no Zimbabue mata 6 pessoas e deixa 15 presas sob escombros. Acidente em mina de ouro de Chegutu aconteceu na sexta-feira, dia 29, e equipes de resgate continuam no local. Outros 13 envolvidos conseguiram sair ilesos durante o colapso. Fentanil, epidemia de droga que transforma usuários em zumbis, mata 72 mil nos Estados Unidos. Entorpecente foi responsável por 2/3 das mortes por overdose no país entre março de 2022 e março de 2023. Câmara dos Estados Unidos aprova projeto para evitar paralisação do governo. Prazo para orçamento terminaria neste sábado, dia 30, colocando em risco a prestação de serviços básicos a milhões de americanos. Trump é ovacionado em convenção republicana na Califórnia. Ex-presidente provocou adversários à presidência dos Estados Unidos e anunciou promessas eleitorais para 2024. Brasileiros que vivem em barracas protestam contra preço de moradia em Portugal. Brasileiros têm salários 20% menores, em média, que os portugueses e sofrem com crise. Notícias internacionais. Incêndio em boates deixa 13 mortos na Espanha. Tragédia ocorreu em um complexo com 3 casas noturnas em Múrcia, no sudeste do país. Turquia diz que terroristas explodiram bomba perto de prédio ministerial. Um dos suspeitos morreu e 2 policiais ficaram feridos durante a explosão em frente ao Ministério do Interior, em Ankara, capital do país. Turquia realiza ataque aéreo a bases curdas no Iraque. Ofensiva militar aconteceu horas depois de atentado à bomba em frente ao prédio do Ministério do Interior em Ankara. Conflito entre Azerbaijão e Armênia pode abrir as portas para novos confrontos regionais. Operação militar na região de Nagorno-Karabakh começou no fim de setembro e já deixou ao menos 600 mortos. Mais de 75% dos moradores do local já fugiram em direção à Armênia. Nagorno-Karabakh recebe a primeira missão da ONU em 30 anos. Governo armênio já contabilizou a entrada de mais de 100 mil refugiados no país. Operação Jaivik, os 80 anos do heróico plano de sabotagem mais ousado da Segunda Guerra. Em 1943, a Operação Jaivik enviou 14 homens da Austrália para afundar navios japoneses em Singapura. Governadora de Nova York diz que inundações foram históricas, mas não causaram mortes. Estado de emergência continua em vigor no município. Acidente de caminhão deixa 10 migrantes mortos no México. Acidente aconteceu na madrugada deste domingo, dia 1, em estrada que costuma fazer parte do trajeto de migrantes que tentam chegar aos Estados Unidos. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, utilizou a plataforma X, antigo Twitter, para falar sobre o potencial do país. Ele reiterou que seu governo tem as portas abertas ao investimento estrangeiro, com o objetivo de avançar para uma economia produtiva e diversificada. Dia Internacional do Café. Grão costarriquenho conquista turistas. Grão é cultivado em pelo menos 8 áreas produtoras. Praticamente 100% do café do país são da espécie arábica, que produz um grão de maior qualidade e uma bebida mais aromática e fina. Notícias internacionais. Com a expulsão de invasores, Ucrânia sofre para achar e desativar minas terrestres escondidas pela Rússia. Até julho, segundo a ONU, pelo menos 298 civis, 22 deles crianças, morreram devido a restos de explosivos, e 632 pessoas se feriram. Boate que pegou fogo na Espanha não tinha licença para funcionar. Casa noturna localizada no sudeste do país tinha recebido ordem de encerramento das atividades em janeiro de 2022, segundo o secretário de Planejamento Urbanístico de Múrcia, Antônio Navarro. Vídeo mostra início do incêndio que deixou mais de 100 mortos em casamento no Iraque. A gravação, feita por um drone, sugere que fogos de artifício no ambiente fechado causaram a tragédia. Políticos latino-americanos transformam migração ilegal para os Estados Unidos em negócio lucrativo. Empresários e líderes locais também organizam diariamente a migração de milhares de pessoas em direção aos Estados Unidos. Polícia de Nova York corre contra o tempo para encontrar menina de 9 anos que sumiu no sábado, dia 30. Charlotte Senna desapareceu em um parque. Autoridades já trabalham com a hipótese de que ela tenha sido sequestrada. Trump ataca julgamento de fraude financeira que pode fazê-lo perder a Trump Tower. Uma farsa. Republicano disse que acusações são uma continuação da caça às bruxas. Ele se apresentou nesta segunda, junto com seus filhos, a um tribunal em Nova York. Urso mata 2 pessoas e cachorro em Parque Nacional no Canadá. Autoridades abateram o animal e cercaram a área onde o ataque de urso aconteceu. Ataques são incomuns, segundo especialista. Problemas econômicos e ataques a candidato peronista dominam o primeiro debate presidencial na Argentina. Economista Javier Milei aparece como favorito.
Ele é seguido pelo atual ministro da Economia, Sérgio Massa, da coalizão de centro-esquerda. COP28. Petrolíferas apoiam meta de zerar emissões de carbono até 2050. Cúpula da ONU que ocorre de 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai, é vista como oportunidade para que governos acelerem ações a fim de limitar aquecimento global. Notícias internacionais. Terremoto de magnitude 4 é registrado em Nápoles, na Itália. Segundo a agência ANSA, algumas pessoas saíram de casa e foram para as ruas após o tremor. Pelo menos 21 pessoas morrem em acidente de ônibus em Veneza. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas, afirmou a mídia italiana. Acidente milionário na Itália. Ferrari e Lamborghini se chocam e fazem van capotar. Colisão entre veículos que participaram do Sardinia Supercar Tour deixou 2 mortos. Autoridades investigam o incidente. Portugal vai acabar com isenções fiscais para residentes estrangeiros em meio à crise imobiliária. O anúncio foi feito 2 dias depois que milhares de pessoas saíram às ruas de Lisboa e de outras cidades de Portugal para protestar contra o aumento dos aluguéis e dos preços das casas. Impulsionados pela crescente gentrificação e pelo turismo recorde. Comércio entre cidade chinesa e países do BRICS aumenta 28,7% este ano. Exportações de Xiamen para integrantes do bloco incluíram produtos mecânicos e elétricos, bem como de mão de obra intensiva. Tiroteio em shopping na Tailândia deixa ao menos 3 mortos. Suspeito de ser o autor do ataque foi detido pela polícia no local. Crime aconteceu na capital do país, Bangkok. Explosão em refinaria ilegal de petróleo na Nigéria mata 37 pessoas. O refino ilegal é comum na região do delta do Níger que é rica em petróleo. Estados Unidos. Rebelião de ala radical do Partido Republicano derruba presidente da Câmara. É a primeira vez na história que a casa não tem um presidente. Não há candidatos nem data para a eleição de novo líder. Avô atira sem querer no próprio neto durante casamento nos Estados Unidos. Polícia disse que o homem não pretendia machucar o neto, mas destacou que ele não foi muito inteligente ao usar a arma e que o acidente só não foi mais grave pois o revólver estava carregado com munição de festim. Dorothy Fner, idosa de Chicago, de 104 anos, se torna a pessoa mais velha do mundo a saltar de paraquedas. Recorde anterior é de 2022, quando uma sueca de 103 anos se arriscou no esporte radical e conquistou o feito. Estados Unidos enviam à Ucrânia milhares de armas e munições apreendidas do Irã. Forças ucranianas disseram, nesta quarta-feira, dia 4, esperar até o final do ano os primeiros resultados da produção conjunta de sistemas de defesa aérea com os Estados Unidos. União Europeia dá passo importante para novo pacto de migrações e asilos. Estados-membros poderão determinar regresso imediato aos países de origem de imigrantes que não têm direito à proteção internacional. Haiti, desabrigados esperam que força apoiada pela ONU traga segurança. Organização das Nações Unidas estima que cerca de 200 mil haitianos tenham sido deslocados em meio à escalada da violência, com gangues armadas realizando assassinatos indiscriminados, sequestros e estupros coletivos. Mais de 50 tripulantes de submarino chinês morrem em armadilha. Embarcação teria ficado presa em obstáculo feito para capturar submarinos espiões da Inglaterra e dos Estados Unidos. China nega acidente. Fentanil. Governo americano pune empresas da China por distribuição de droga nos Estados Unidos. País anunciou sanções a 25 empresas e indivíduos sediados na China por suposto envolvimento na produção de produtos químicos utilizados para fabricar fentanil. Embaixada da China em Washington não respondeu. Homem é preso por assediar e perseguir mulher com um avião nos Estados Unidos. Segundo testemunhas, piloto voou a altitudes muito baixas e colocou em risco moradores do estado de Nova York. Mais de 75 mil trabalhadores da saúde iniciam greve nos Estados Unidos. Paralisação provocada por uma questão não resolvida sobre carga horária é uma das maiores na história recente do país americano. Teste de emergência nos Estados Unidos faz alarmes de celular soarem na mesma hora por todo o país. Alertas foram enviados para celulares, rádios e TVs no país inteiro entre 14 horas e 18 e 14 horas e 20. Teste de segurança foi realizado pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências norte-americana. Uruguai assume presidência da Junta Interamericana de Agricultura. Eleição ocorreu na Conferência de Ministros da Agricultura das Américas 2023. Na abertura do evento, o ministro Paulo Teixeira destacou o compromisso brasileiro com a produção de alimentos saudáveis. Notícias internacionais. Bombardeio russo atinge comércios no leste da Ucrânia e deixa ao menos 49 mortos. Entre as vítimas do ataque há uma criança de 6 anos. Ofensiva de Moscou deixou pelo menos 6 pessoas feridas. Putin diz que explosão causada por granadas derrubou o avião, diz líder do grupo Wagner. A explosão teria acontecido dentro da aeronave. O presidente russo não revelou se as granadas foram detonadas intencionalmente.
Homem que quis matar Elizabeth II com uma besta é condenado a 9 anos de prisão. Jas Van Sin Shail foi detido quando tinha 18 anos, na manhã de 25 de dezembro de 2021, usando uma máscara de metal. Cidade na Inglaterra é infestada por fezes de pombos após aves se concentrarem no local. Moradores reclamam que é possível ser atingido a qualquer momento ao andar pelas ruas de Ashore, no sul do país. França minimiza invasão de percevejos e pede para a população ter calma. Ministro dos Transportes disse que nenhum dos casos relatados nos últimos dias foi comprovado e não houve aumento. País está a menos de 300 dias de sediar as Olimpíadas. Cheia de lago no Himalaia deixa 14 mortos e mais de 100 desaparecidos. Relatório da Agência Nacional de Gestão de Desastres da Índia mostrou que lagos glaciais estão crescendo e representam risco potencialmente grande para a infraestrutura e a vida. Coreia do Norte suspende reator nuclear para extrair combustível para bombas, diz jornal sul-coreano. A possibilidade de um teste nuclear por parte do governo comunista não está descartada, disseram autoridades. Começa no Japão segunda fase de liberação da água de Fukushima. Tóquio planeja liberar mais de 1,3 milhão de metros cúbicos de água de Fukushima no Oceano Pacífico, o equivalente a 540 piscinas olímpicas, de forma gradual, até o início da década de 2050. Polícia tailandesa prende 3 suspeitos ligados a ataque em shopping em Bangkok. Homens são acusados de terem vendido arma e munições ao suposto autor do ataque a tiros nesta semana na capital. Notícias internacionais. ONU envia equipe para investigar ataque com mísseis à aldeia de Rosa, no leste da Ucrânia. Segundo a porta-voz da Missão da ONU para os Direitos Humanos, até agora foram identificados 35 dos 52 mortos, sendo 19 mulheres, 15 homens e uma criança de 8 anos. Para reduzir câncer, União Europeia reduz limite de nitrato e nitrito em alimentos. Novos limites, além de reduzir exposição a nitrosaminas, algumas cancerígenas, protegem contra bactérias como listeria, salmonela e clostridia. Ataque à academia militar na Síria deixa pelo menos 89 mortos. Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros sírio lamentou que o ataque seja mais um exemplo da abordagem terrorista brutal e sangrenta sofrida pela população há anos. A ativista iraniana Narges Mohammadi recebe o Nobel da Paz. Ganhadora do prêmio, que cumpre pena de prisão de 12 anos em Teherã, destaca-se na luta pelos direitos humanos, na defesa das mulheres e pela abolição da pena de morte. Geração de empregos nos Estados Unidos supera expectativas, e mercado financeiro reage mal. Preocupação inicial se deve à falta de previsão sobre o comportamento do Banco Central dos Estados Unidos. Ônibus com imigrantes da Venezuela e Haiti cai no México e deixa 18 mortos. Acidente aconteceu no estado de Oaxaca. Outras 27 pessoas ficaram feridas, segundo o Ministério Público mexicano. Colômbia intercepta submarino carregado com 3,2 toneladas de cocaína com destino aos Estados Unidos. O valor do carregamento foi estimado pelas autoridades em 170 milhões de dólares, aproximadamente 882 milhões de reais. Ministério Público da Venezuela emite mandado de prisão contra Juan Guaidó, exilado nos Estados Unidos. Líder da oposição ao governo de Nicolás Maduro também é acusado de traição, usurpação de funções, lucrar ou desviar dinheiro, títulos ou patrimônio público e associação para cometer crimes. Organização Mundial da Saúde, dengue vai disparar no sul da Europa, Estados Unidos e África nesta década. Temperaturas mais altas no planeta criam condições para que os mosquitos transmissores da infecção se espalhem. Em 2022 foram diagnosticados 4,2 milhões de casos em todo o mundo. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.